Olá pessoal, complementando aqui um assunto de máquinas de corrente alternada, particularmente a máquina de indução, máquina assíncrona. Preparei aqui algumas anotações para esclarecer alguns pontos acerca do circuito equivalente da máquina. Então vamos aqui observar algumas coisas no que diz respeito à máquina de indução trifásica, né? A MT aqui que a gente chama. E o primeiro ponto que a gente poderia analisar é como é que seria o circuito equivalente do ponto de vista do estator. Bom, no estator vocês podem perceber aqui que nesse circuito do estator, como está destacado aqui em laranja, né, aqui abaixo, vocês têm um ramo de magnetização, que é justamente uma analogia, vocês podem fazer uma analogia com o estudo de transformadores. Então vocês percebam aqui que nós temos um ramo de magnetização. E nesse ramo de magnetização nós vamos inserir parâmetros que vão estar associados com as perdas no núcleo. Então esse termo aqui, destacar aqui em vermelho, essa parcela aqui com a resistência, né, seriam as perdas no núcleo. E essa parcela aqui à direita na reatância estaria relacionada com efetivamente com a parte de magnetização e desmagnetização. Então, eventualmente, quando a gente energiza o estator e desenergiza, né, então vai ter uma parcela reativa no ramo de magnetização. Então, esse ramo em derivação ele é chamado de ramo de magnetização da máquina. Então, um ponto de vista, é uma aproximação bem real do que acontece realmente na máquina rotativa. E vocês podem usar uma analogia com o estudo de transformadores. Perceba que adicionalmente nós temos também um ramo de dispersão, então isso aqui seria basicamente uma impedância, né, de dispersão nos enrolamentos do estator, certo? Então tem a tensão fasor V1, que é basicamente referenciado como a tensão terminal no estator da máquina, né, quando a gente pula os cabos lá para energizar a máquina. E essa tensão E1 seria basicamente relacionada com uma quedazinha de tensão após uma queda de tensão do ramo de dispersão, certo? E do ponto de vista do rotor, a gente considera aqui que o rotor está parado. Então, basicamente a gente inclui no modelo uma parcela resistiva, né? Vale uma observação também que todos esses elementos resistivos vão estar associados com as perdas por dissipação, R ao quadrado. E aqui nós temos um indutor variável, né, que foi associado a essa variação com essa seta, é justamente devido ao fato da gente incluir o escorregamento na máquina, certo? Quando o rotor é operado. Bom, então fazendo algumas manipulações, se a gente dividir tudo isso aqui por S, nós chegamos a esse circuito do rotor, uma forma aproximada, nada mais do que, isso aqui é feito nada mais do que divisão por S, ou seja, estou dividindo todos os parâmetros pelo escorregamento. E aí você vai ter aqui o fasor E2, né, que está relacionado à tensão no terminal do rotor, no enrolamento do rotor. A reatância, agora ela não é mais variável, né, foi dividido por S. O que vai ficar variável agora é a resistência. Então isso aqui é interessante do ponto de vista das perdas, né? Então realmente é mais expressiva essa característica das perdas no ramo resistivo. Então, dito isso, né, considerando essa parte, o próximo passo seria modificar um pouco o arranjo desse circuito do rotor aproximado. Então aqui nada mais é do que reescrever, né, para você ter os termos de resistência e reatância, né, ou indutância de dispersão, né, separados dessa parcela do escorregamento. Então, fazendo isso, você tem agora um resistor dedicado aqui para esse ramo aí do escorregamento, que vai ser observado, né, como uma característica extra numa máquina de indução, né, devido ao fato de ter um escorregamento, certo? Aí o próximo passo seria referir todo esse circuito do rotor ao lado do estator. Aí só é lembrar um pouco do que a gente faz como referindo os lados, né, de primário e secundário do transformador. É bem parecido e a gente faria essa analogia. Então, referindo todo esse circuito do rotor para o lado do estator, nós chegamos nesse circuito, certo? E aí você pode perceber que esse o fator linha aqui, né, como está apresentado aqui,
aqui. É basicamente para indicar que essas variáveis elas estão referidas ao lado do estator. Ok? Pronto, agora como tudo está referido no lado do estator, a gente pode conectar esse circuito equivalente do rotor, interconectar com o estator. Então, fazendo isso, nós vamos chegar nesse circuito aqui, que é o circuito equivalente muito exato, uma aproximação muito boa, né, do que acontece realmente na máquina, certo? Então, bom, basicamente seria isso. Dá para fazer também um circuito aproximado, e esse circuito aproximado basicamente seria jogando a impedância, né, do rotor referida, associando em série com a reatância de dispersão do estator, ou termos X2' com X1, né, se a gente combinar essas duas parcelas e combinar também as duas parcelas aqui de resistência, né, aqui nesse caso. Então dá para simplificar um pouco mais. Para isso é preciso fazer uma aproximação que essa tensão V1 ela vai ser basicamente muito próxima, né, da tensão E2', próxima também da tensão E1, né, do circuito aqui acima, no fase 1. Beleza? Então você tem aqui dois circuitos equivalentes. A gente pode ficar mais com o circuito exato aqui em verde, né, que é um circuito mais geral. Ok? E aí, para a representação, fazer uma representação esquemática da máquina, né, pode ser que fique mais claro para vocês, seria basicamente isso aqui, ó, 3 bobinas, né, uma conexão em Y. Então você tem aqui uma fonte trifásica na entrada, aí energiza aqui a máquina. O que você observa aqui basicamente uma representação dos enrolamentos do estator, e no lado do rotor você tem essa combinação aqui, certo? Então, próximo do que você viram aí, você pode fazer até uma analogia com o circuito de um transformador trifásico, né? Y no primário e Y no secundário, né? Só que é uma aproximação para o caso da máquina rotativa. Um detalhe, uma observação interessante é que, o detalhe aqui a ser extraído, é que na operação normal da máquina, né, em regime permanente, esses terminais AR, BR, aqui, AR, BR, CR, eles são interconectados, curto-circuitados, do ponto de vista da operação em regime permanente da máquina, né, quando ela atinge o seu valor de regime permanente, beleza? Mas enfim, isso aqui é uma aproximação razoável. Existe aqui um critério da relação de tensão, também analogia com o caso do transformador. Se você pegar aqui tensão no estator, E2 tensão no rotor, fazer uma diferença, né? Esse termo aqui da frequência ele é cancelado. Você pode imaginar que isso aqui deveria ser F2, mas não, é F1, porque realmente a gente considera que o rotor está parado nesse modelo, e essa frequência, né, quando ele está parado, a frequência que interage é só a frequência da rede elétrica, certo? Então, considerando isso aqui, você tem essa representação aqui da relação de espiras, né, eficazes numa máquina rotativa. Perceba que tem uma coisa nova aqui, que é um fator de enrolamento. São esses parâmetros aqui, KW1, KW2. Isso aqui, pessoal, está associado com o fator de enrolamento devido a gente considerar que nas máquinas elétricas rotativas a gente tem considerações de enrolamentos distribuídos, né, diferentemente do caso de enrolamentos concentrados, como foi visto no caso de transformadores. E tem também algumas máquinas com enrolamentos concentrados, mas do ponto de vista de máquina de indução, é mais interessante considerar que esses enrolamentos aí são distribuídos, né, para fazer aquele tipo de enrolamento onde foi visto na aula de noções construtivas de máquinas, beleza? Então, nesse primeiro momento era isso. Bom, pessoal, outra coisa interessante a observar nas máquinas de indução é as considerações das perdas, né, de acordo com o circuito equivalente que a gente falou no momento anterior. As principais perdas que a gente vai encontrar vão ser as perdas do entreferro. Então, as perdas no entreferro de uma máquina de indução, ela é relacionada aqui basicamente com R, 3 vezes R ao quadrado, com o fator do descarregamento, R2 sobre S, né? Certo? E com relação ao rotor, né? Seria basicamente 3 vezes R ao quadrado também, são perdas por dissipação, certo? Essas perdas aqui. E você pode também relacionar essas perdas do rotor, potência dissipada no rotor, né? Essas perdas por o fator de escorregamento, né? Então seria basicamente uma coisa mais interessante, mais compacta, né, de você considerar nos cálculos. A potência mecânica desenvolvida, né, no eixo da máquina, a gente pode considerar inicialmente, ou seja, a potência eletromecânica, né, que está sendo convertida para o eixo da máquina.
considerando ela como um motor, você pode considerar que é a potência do entreferro menos a potência dissipada no rotor. Certo? Você vai ter a potência mecânica. Considerando o escorregamento, seria 1 menos S vezes a potência PG, a potência do entreferro. Aí no estator você vai considerar basicamente R ao quadrado, 3 vezes, né, porque é uma máquina trifásica, certo? Isso aqui, número 3, porque é uma máquina trifásica. E se quiser relacionar, né, basicamente usa essa relação aqui, que a potência, né, no estator, ela é a potência de entrada da máquina menos a potência no entreferro. Bom, então, a potência de entrada, como é que você relaciona? Basicamente 3VI vezes o fator de potência da máquina, certo? 3, lembrando de novo, é por conta da máquina ser trifásica, ok? Bom, então, para fixar alguns conceitos, tem um exercício colocado aqui. Eu vou deixar um tempo aqui para vocês resolverem esse exercício, né? Dar ponto extra para quem responder primeiro, ou quem conseguir responder primeiro. Vocês têm uma máquina de indução trifásica, 2 polos e 60 Hz. Ela opera com a velocidade no eixo 3.502 RPM. Aí você já consegue calcular aí, né, com o número de polos, frequência e velocidade no eixo, no rotor. Você consegue calcular a questão do escorregamento, né? Então ela diz também que tem a potência de entrada da máquina 15,7 kW. Então essa potência aqui que foi expressa, beleza? E o que é mais dito? Uma corrente terminal de 22,6 A. Então pede-se a potência, né, no rotor, potência dissipada no rotor, e diz também que a resistência do enrolamento do estator é 0,02 ohms por fase. Então, um detalhe também que nesse momento que a gente comentou desses circuitos equivalentes, são circuitos equivalentes por fase, certo? Por isso que vem esse fator 3 aqui nas perdas e aqui a gente considera essa parte, né? Então aqui existe um roteiro, né, para a solução da questão. Primeiro vocês calculam a potência no estator, a potência do estator por essas fórmulas aqui, a potência do entreferro. A potência do entreferro você vai achar a potência de entrada menos a potência do passo anterior, a potência do estator, que foi calculada no passo anterior. Depois calcule a velocidade síncrona, eu já calculei aqui para vocês, 3.600 RPM. Aí você calcula o escorregamento, vai achar uma coisa desse tipo. Escorregamento. Aqui está em percentual, você bota em adimensional, né, depois. E a potência no rotor, né, seria basicamente o escorregamento vezes a potência do entreferro. Beleza? Então, agradecer a vocês e no próximo encontro a gente comenta um pouco mais ou faz outras questões sobre esse assunto.